Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Por gentileza, abra sua Bíblia em Salmos. Quando você encontrar Salmos, localize o capítulo 91. Pode ser que já esteja até marcado na sua Bíblia. Enquanto você procura, rendo graças a Deus por mais uma vez estarmos aqui reunidos nesse lugar chamado Casa de Oração. Aleluia. Para nós, eu faço de reciprocidade a fala da nossa pastora Cícera. Nós já temos essa igreja como a nossa igreja, como a nossa casa, fazemos parte dessa família, estamos sempre por aqui. É muito prazeroso quando viemos a essa casa louvar o nome do Senhor. E uma vez mais agradeço a nossa pastora Cícera esse convite honroso. Que Deus continue abençoando a vida dela, da família, todo o ministério e a todos que aqui estão. Amém? Você encontrou o Salmo 91? Amém. Vamos fazer menção a esse salmo tão conhecido. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Meu Deus, nele eu confiarei. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas. Debaixo das tuas asas estarás seguro. Sua verdade será o teu escudo e broquel. Aleluia. Tu não ficarás com medo pelo terror da noite, nem pela flecha que voa de dia, nem pela peste que anda nas trevas, e nem pela destruição que desperdiça ao meio-dia. 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas isso não chegará perto de ti. Apenas com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa do perverso, porque tu fizeste do Senhor, que é o meu refúgio, o Altíssimo, a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Aleluia. Pois Ele dirá aos seus anjos: comando sobre ti para que te guardem todos os seus caminhos. Eles te carregarão nas suas mãos para que não tropece com seus pés em pedra. Tu pisarás sobre o leão e a víbora, esmagarás debaixo dos teus pés o leãozinho e o dragão. Porque Ele pôs o seu amor sobre mim, portanto eu o livrarei, eu o colocarei no alto, porque ele reconheceu o meu nome. Ele clamará por mim, e eu o responderei. Estarei com ele na tribulação, eu o livrarei e o honrarei. Com vida longa eu o satisfarei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Amém. Mão na cabeça, por gentileza, e fala comigo assim: ó, sono, tristeza, roubadores de palavra, sejam neutralizados agora em nome de Jesus. Tome seu assento, por gentileza. Eu estava aqui ouvindo a nossa irmã Fabiana louvando ao Senhor, e eu fiquei pensando: Senhor, o que eu vou falar agora depois dessa saudação? Vai ficar estreito para mim, Jesus, mas tem misericórdia da minha vida. E enquanto ela louvava aqui, irmãos, eu lembrava de uma época em que esses hinos ditos hinos de guerra, esses corinhos, eu sempre gostei de louvar desde criança. Com 5 anos de idade eu já louvava corinhos na igreja, era um só que eu decorei. Toda vez eu queria cantar, queria oportunidade de todo culto com 5 aninhos. Aí uma vez eu voltando para o meu lugar, o pastor olhou para mim e falou: William, eu tomei um susto, que ele nunca tinha feito aquilo. Eu olhei para trás e falou: tu já é crente, ó? Aí eu olhei para minha mãe virou de lado, porque ele se vira aí. Aí eu olhei para ele de novo, ele: você já aceitou Jesus, rapaz? Aí ele: se tu não aceitar Jesus, tu vai para o inferno, tá? Porque filho de crente não é crentinho, não. Aí eu olhei para minha mãe de novo, minha mãe fingiu que não estava nem me vendo. Você quer aceitar Jesus, William? Eu levantei uma, levantei a outra, corri lá para frente para aceitar Jesus com 5 anos. Irmãos, nunca mais isso saiu da minha memória. E hoje em dia, crente não gosta de trazer nenhum filho para a igreja, né? Não, porque vai traumatizar, que não traumatiza não, meu.
Eu fui criado dentro da Deus é amor com a minha mãe. Deus é amor naquela época que o cão gritava, caía, na época da televisão, que o pastor falava assim, ó, vai lá no banco pegar quem está vendo televisão. Aí já ia o demônio lá pro banco pegar alguém. A irmã do lado, Jesus, me perdoa, nunca mais vou ver televisão. Era naquele tempo. Pergunta se eu fiquei traumatizado. Fiquei. Eu não posso ver cão, porque eu quero botar ele para correr. Isso é trauma. Eu fui criado dentro desse contexto aí. Aí teve uma época, isso já faz mais de 30 anos, teve uma época que esses corinhos, que são hinos de fogo para invocar o nome do Senhor, para falar que Deus é forte, que é general, que faz o que acontece, começou a virar uma bagunça, começou a virar algo faccioso, só se falava de homem. A roda vai girar, e tem gente que vai sair do lugar. Aí o outro vinha cantando não sei o que, vai ter gente que está por baixo, que vai ficar por cima, vai ter gente que vai sair, a capa vai cair, não sei o que. Eu falei, Jesus, os corinhos mudaram. E eu gostava de cantar, e lá no Rio tem uma banda que é famosa, que esse maioria desses corinhos era tudo deles. Aí em um culto eu falei assim, eu quero cantar corinho, o que é que eu faço? Eu falei, se preocupa não que eu te dou um. Aí eu falei, opa, então vamos lá. Aí, Ré menor. Depois que ele falou essa facção todinha aí, negócio de roda vai girar, não sei quem vai sair do lugar, não sei o que. Aí eu cheguei e falei assim, ó, Ré menor, se é pra cantar, canta pra Jesus. Se é pra pregar, fala de Jesus. A tua vida conta pra Jesus. Não foi em vão que ele morreu na cruz. Se é pra cantar, canta pra Jesus. Se é pra pregar, fala de Jesus. A tua vida conta pra Jesus. Não foi em vão que ele morreu na cruz. Se o teu irmão te caluniou, se fez fofoca ou te humilhou, apresenta ele a Deus em oração. Não cante para atacar o teu irmão. Se é pra cantar, canta pra Jesus. Se é pra pregar, fala de Jesus. A tua vida conta pra Jesus. Não foi em vão que morreu na cruz. Use a tua boca para louvar o Senhor. Você tem uma arma que é o louvor. Apresenta ela a Deus em oração. Não cante para atacar o teu irmão. Canta pra Jesus, fala de Jesus. Viva pra Jesus, viva por Jesus. Olhe pra Jesus, volte para a cruz. Não foi em vão que ele morreu na cruz. Devagarzinho, continua. Aí quem estava cantando para fazer tradução começou a mexer a cara. Ele nem sabia que Deus me deu aquele louvor na hora. Aí um dia desse tinha uma muralha na minha frente. Então eu falei, peraí, se Deus me dá corinho e tem muralha na frente, eu vou dar um recado para a muralha agora. Sabe o que eu falei? Olha assim, ó. Muralha, você vai ter que cair. Muralha, tu não vai resistir. Muralha, tu vai ter que cair. O general já chegou aqui. Muralha, tu vai ter que cair. Muralha, tu não vai resistir. Muralha, tu vai ter que cair. O general já chegou aqui. Pela fé eu posso contemplar a estrutura sacudida, ela vai desabar. O que Deus falou vai se concretizar. Vou entrar em Jericó, voltando a Jeová. Muralha, tu vai ter que cair. Muralha, tu não vai resistir. Muralha, tu vai ter que cair. O general já chegou aqui. Aí o negócio mudou, já não era mais muralha, já era urso, gigante e leão. Eu falei, opa, se tem urso, gigante e leão, eles vão achar também. Eu falei assim, então falei um negócio mais ou menos assim, ó. Dava um desafio de gigante na minha vida, dava um negócio de puro, dava um negócio de urso, de gigante, de leão. Aí eu falei assim, ó, se você quer vencer os inimigos seus, não usa suas armas, use as armas de Deus. Não é com o escudo, a lança na mão, é com a fruta e uma pedra que o gigante vai ao chão. Guerreia pela fé, na tua frente vai Jesus de Nazaré. Guerreia na unção, esse gigante vai ao chão. Ele pode ser grande, pode ser valente, mas o general é na tua frente. Ele pode zombar, falar que é muito bom, mas a cabeça dele hoje vem parar na tua mão. Guerreia pela fé, na tua frente vai Jesus de Nazaré.
longo do tempo o Senhor foi me dando esses corinhos aí, vez ou outra eu canto. Honra e glória do Senhor. Se Ele der mais, a gente canta. Amém, meus amados irmãos? Foi só uma lembrança boa, né? Eu percebi que os irmãos até levantaram para guerrear. Tem guerreiro nessa casa, isso é bom. É bom saber que você não está parado. A água parada não cria língua. A água parada dá mosquito da dengue. A tua água é água viva, ela precisa ser agitada. É por isso que nós estamos aqui nessa noite profética, para falar de um salmo profético. Salmo 91 é um salmo divergente entre os estudiosos, pelo simples fato de alguém acreditar que esse salmo fala só de Jesus. Tem um ramo teológico que vai defender que o Salmo 91 não está falando de nós, está falando de Jesus, ao ponto que eles traçam todo um gráfico ali para justificar que esse salmo é um salmo messiânico. Alguns vão atribuir esse salmo a Davi. Alguns estudiosos vão falar, não, foi Davi, ao ponto que na Septuaginta esse salmo ele é considerado o salmo Davídico. Só que outra linhagem vai falar que esse salmo foi a composição de Moisés, em um momento que ele estava debaixo da nuvem de glória no Êxodo, e ele compôs esse salmo. Na realidade, nós deveríamos ter cantado esse salmo, porque se trata de uma música, mas nós não sabemos a melodia, o ritmo, as notas musicais, então nós aqui o recitamos. Salmo 91 é um dos salmos mais conhecidos na Bíblia Sagrada, ao ponto que Salmo 23 e Salmo 91 são salmos que, se possível, a gente fala até decorado. Eu li porque minha tradução da King James é um pouco diferente das demais, os irmãos perceberam isso, mas eu tenho esse salmo decorado. Eu recito ele do primeiro versículo ao versículo 16, porque eu cresci fazendo orações com esse salmo. Esse salmo é um salmo que alguém vai orar ele, alguém vai declarar ele em momentos inoportunos, em momentos de perigo, em momento que alguém se sente desprotegido. Ele vai clamar a Deus através do Salmo 91. Não é difícil nós encontrarmos em alguns ministérios alguém que comece uma oração com o Salmo 91, com o Salmo 23, com a oração do Pai Nosso, porque de fato são orações. E eu gostaria de falar um pouco acerca desse salmo com os irmãos, e na medida que eu perceber através do Espírito Santo que você entendeu o que Deus tem para a minha vida e para a tua vida nessa noite por intermédio da palavra, imediatamente eu vou parar a mensagem, porque a mensagem, quando ela é compreendida, ela não precisa mais ficar sendo massificada. A mensagem, uma vez compreendida, ela precisa gerar naquele que compreendeu uma ação em direção da mensagem. Tudo que eu vou falar aqui serão informações chegando até você, vai se tornar um conhecimento. Depois desse conhecimento chegar até você, a tua prática vai tornar desse conhecimento uma sabedoria, e a sabedoria é o que nos leva a lugares altos. A sabedoria é o que vem do céu para a terra e faz com que nós entendamos e vivamos através da sabedoria de Deus. Então meu pedido aos céus é que hoje essas informações se tornem conhecimentos e sabedoria pela prática que você iniciará, a partir das informações que aqui, através do Espírito Santo, eu vou passar para você. Os demais salmos, irmãos, são salmos sacerdotais. Como assim? São salmos do homem para Deus. O homem fala de Deus, o homem atribui os feitos a Deus, o homem clama a Deus, os homens oram a Deus. Por isso que esse salmo não pode ser um salmo de Davi. Os salmos de Davi têm uma característica na linguagem. Qual é a característica? Todos os salmos de Davi, ele fala para Deus. O coração dele volta a uma fala para Deus. Esse salmo não. O Salmo 91 não é uma fala do homem para Deus, mas é um salmo que fala de Deus para os homens. Você percebe que tem o próprio Deus falando nesse salmo aqui. Não é um salmo que alguém está declarando alguma coisa acerca do que Deus é, mas é o próprio Deus falando o que Ele é e o que Ele faz. Logo nós temos aqui um salmo profético. Esse salmo ele difere dos salmos sacerdotais. Ele se torna um salmo profético por causa da sua linguagem. Não é do homem para Deus, é de Deus para os homens. E eu tenho algumas considerações acerca do Salmo 91 para passar para meus amados irmãos nessa noite. E a primeira informação é: esse salmo não é um amuleto.
esse salmo não adianta abrir o Salmo 91 dentro da nossa casa e deixar na frente da porta. Não tem efeito nenhum. Mas pastor, não, o Salmo 91 não tem efeito apenas aberto dentro de casa. O Salmo 91, na boca de quem não está em um lugar que o próprio Salmo manda estar, é um salmo que não tem valia nenhuma. Eu já vi pessoas diante de manifestações, pastora, recitar o Salmo 91 todinho e não foi aquele que habita, foi um desespero, e os demônios riam daquela pessoa. Porque esse salmo aqui, a primeira consideração é: não adianta abrir dentro de casa porque não vai ter valia nenhuma. Segunda consideração, esse salmo não é um amuleto que a gente bota dentro de uma caixinha, pega alguns versículos e coloca apenas no chaveiro e leva, e faz chega na hora a gente pega naquilo. Não, isso não é um amuleto. Esse salmo é uma profecia, e uma vez compreendido ele vai fazer parte da nossa vida, da nossa existência. Segunda consideração, esse salmo não é para os ímpios. Quem são os ímpios? Aquele que é amigo do Evangelho. Irmãos, é até legalzinho, até moderno e bonito falar: eu sou amigo do Evangelho. Mas quando a trombeta tocar, não vai entrar amigo não, só vai entrar noiva, só vai entrar quem tem aliança, quem tem compromisso. Então já deixo um conselho no início da mensagem: antes de acabar esse culto, para de ser amigo do Evangelho e seja noiva do Cordeiro. Entra para esse lugar secreto, porque Deus está te chamando não para ficar aqui na terra, mas para subir com Ele quando Ele voltar. Isso já está acontecendo. Em pouco tempo nós vamos voltar para a nossa casa. O Salmo 91 não é para os ímpios. E é para quem então, pastor? O primeiro versículo já declara. O primeiro versículo já vai mostrar o que vai acontecer com quem tomar uma atitude que quem estava nesse versículo 1 tomou, para que todas as demais coisas do Salmo aconteçam. Não adianta eu querer que caia 1000 do lado, 10.000 do outro, se eu não entrei no esconderijo do Altíssimo. Não adianta eu querer que a peste que voa de dia, que a mortandade que assola o meio-dia, eu passe direto, ela passe direto de mim, se eu não tiver no esconderijo do Altíssimo. Não adianta eu querer que o laço do passarinheiro não pegue os meus pés, não acabe com a minha jornada, se eu não tiver no esconderijo do Altíssimo. É por isso que o compositor já se preocupou de cara em dar uma informação preciosa, e talvez se fosse um segredo não é mais. O Salmo 91, o versículo mais importante é o primeiro, porque ele começa assim, ó: aquele que habita. E eu entendo que aquele é pronome demonstrativo. Como assim? Pronome demonstrativo. Não é esse que está aqui, ó, no esconderijo. Ele não estava falando dele. Ele não estava falando este, que é alguém que está próximo. Não. Ele estava falando aquele. Pronome demonstrativo de alguém que está num tempo futuro e longe de quem está falando. O que é que eu entendo com isso? Quem fez o salmo não fez para ele. Ele estava passando uma informação. Aquele lá em 2023, no culto profético, na segunda-feira, se ele fizer o que eu estou fazendo aqui agora, vai ter algo tão grande para a vida dele, para a vida dela. Essa informação aqui é atual, é para mim e para você. Aquele é quem está longe de quem compôs, e quem compôs está há centenas de anos atrás. Aquele hoje sou eu, aquele hoje é você. Então essa informação do Salmo 1 aqui é para mim e para você. E o conselho é: aquele que habita. Habitação não é morada. Habitação é estar em constância em um lugar. Quem mora não habita, e quem habita geralmente não mora. Sabe por quê? Porque ele não diz aquele que passeia no esconderijo do Altíssimo. Porque passear, eu chegar num culto como esse, sentir um arrepio, o toque de Deus, uma profecia vinha ao meu respeito, eu chorar, gostar daquele negócio, e depois eu sair como se nada tivesse acontecendo, e lá fora continuar minha vida a grosso modo, do jeito que eu quiser, fazendo o que sempre fiz, de forma que ninguém tem nada a ver com a minha vida. Quem manda na minha vida sou eu. Esse negócio de igreja, de santidade, de roupão, de não sei o que, eu não quero esses negócios para mim. Pronto. Esse passeou na presença do Altíssimo, esse veio e flertou. Mas o salmo não é para quem passeou. O salmo está falando é para quem habita. O salmo não está falando nem para quem mora, porque quem mora, você está aqui, você não está na tua casa agora, você não sabe o que está na tua casa, o que está acontecendo na tua casa. Eu tenho certeza que Deus está protegendo a tua casa, mas nós sabemos que
quando nós saímos da nossa casa, a casa fica abandonada temporariamente. Então o salmo não é para quem mora, porque quem mora sai de tempo em tempo. Quem mora vai precisar, por exemplo, eu estou aqui agora, minha casa está lá em Juazeiro, eu não estou na minha casa, mas eu moro lá, eu tenho um endereço. Não é apenas ter um endereço. Você é de que igreja? Eu sou da igreja da pastora Cícera Barbosa da DT. Não, não é isso. É quem habita. Habitar é diferente de morar. Não adianta eu estar na igreja e lá fora a minha atitude ser de quem não habita no esconderijo do Altíssimo, porque a habitação vai além de morada. Nós habitamos em um planeta chamado planeta Terra. Eu duvido você sair da tua casa e sair do planeta Terra. Eu duvido você sair da igreja e sair do planeta Terra. Eu duvido você viajar e sair do planeta Terra. Eu duvido de cruzar uma ponta a outra do mundo e sair do planeta Terra. Sabe o que o texto está falando? Não adianta ser crente na igreja, ser crente no nome, ser crente na vestimenta. Você tem que habitar. Onde tu estiver, ele tem que estar com você. Aonde você entrar, ele tem que entrar com você. Aonde você estiver, alguém tem que olhar e falar: ele é crente, ela é crente. Tem algo diferente nele, tem algo diferente nela. É por isso que o texto já diz: aquele que habita. Não é aquele que passa, não é aquele que visita, não é aquele que mora. Primeiro segredo desse texto é aquele, nós, que habita. E tem um negócio aqui: habita onde? No esconderijo. Eu falei: peraí, se tratando de Deus, não seria aquele que habita na casa do Senhor? Na casa do meu pai é muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar um lugar. Então, habitar na casa do Senhor é habitar em um lugar que faz parte do céu. Não é uma casa, é um esconderijo. Eu falei: meu Deus, não é essa de esconderijo? Não seria aquele que habita na casa do Senhor, no templo do Senhor, na morada do... Mas é no esconderijo. Sabe por quê? Quem estava aqui entendeu coisas que nós precisamos, que nós não vemos às vezes e não entendemos. Existe um perigo eminente no nosso dia a dia. Existe um perigo, existem laços, existem setas, existem demônios que no nosso dia a dia querem nos destruir. Eles não querem brincar conosco, não. Eles não querem nos fazer somente cair, não. Eles querem nos destruir. Esse perigo parece que passa despercebido, porque nós acordamos, nós tomamos nosso café, saímos, voltamos. Tem dia que a gente não vê nenhuma nuvenzinha passando, nem um demôniozinho correndo para o lado, não sente nada, e parece que está tudo normal, mas você não sabe quantos laços tentaram te pegar nesse dia. É por isso que o texto está falando: enquanto você não está na casa do céu e você está temporariamente na terra, aqui não é lugar de você estar na casa, mas é lugar de você estar no esconderijo do Altíssimo. Ou seja, o texto está remetendo: você precisa de proteção, tá bom? Você precisa estar protegido enquanto você viver aqui na terra. Se Deus te levar hoje, não precisa de proteção. Sabe por quê? O lugar que você vai é um lugar tão perfeito que o único meliante que tentou tomar lugar lá, ele foi jogado de cima para baixo, e lá ele nunca mais coloca a pata suja dele. Lá é lugar que a rua é de ouro e ninguém rouba. Lá é lugar que o muro é de jaspe e ninguém pula. Lá é lugar que não tem segurança armado, equipado, porque quem ousa contra o Deus poderoso dos céus. O lugar que nós vamos morar, Deus tem adoração constantemente. Aqui, meu irmão, é uma luta para a gente adorar. Tu já viu? A gente chega no culto cansado, a gente chega no culto fatigado, o pensamento é aleatório. Tem hora que a gente está sentado e pensando: meu Deus, será que pinguim tem joelho? Porque ele tem uma perninha tão pequenininha. É um pensamento bobo desse aí: oh, o sangue de Jesus tem poder, volta a mente. Mas já percebeu que a nossa mente vaga no decorrer do culto? É porque aqui é um lugar que a gente anda cansado, fatigado, sobrecarregado. Mas o Senhor está falando: não importa a tua condição, vá para debaixo do esconderijo do Altíssimo. Porque mesmo você distraído, você cansado, você fatigado, o teu adversário, ele vai armar laços, ele vai lançar setas, ele vai mandar leão, ele vai mandar raposinha, ele vai mandar todas as artimanhas dele para te destruir. Então meu conselho nessa noite, nessa segunda-feira profética é: antes de sair dessa casa espiritual, esconda-se no esconderijo do Altíssimo, esteja debaixo da proteção de Deus. Pastor, isso é só para quem não é crente? Não, isso é para mim, é para você, é para o pastor, é para todo mundo. Nós precisamos dessa proteção, nós precisamos estar guardados debaixo dessa proteção de Deus, no esconderijo, que não é casa, é um lugar que nós precisamos entender, é um lugar chamado Santo dos Santos. Pronto. O pátio era um lugar de perdão.
É o lugar que alguém chegava no pátio do templo e falava: Senhor, me perdoa, eu vou entrar agora no lugar santo, tem misericórdia de mim, me perdoa, Senhor. Alguém já pediu perdão a Deus aqui hoje? Parece que é a nossa primeira oração, né? Quando a gente dobra os joelhos e fala: Senhor, me perdoa dos meus pecados, não é? E até uma oração errada, que não é me perdoa dos meus pecados, é: Senhor, perdoa-nos dos nossos pecados. Nunca é certo eu orar pelos meus, é o certo é orar pelos nossos. Foi a oração que Jesus deixou para nós: perdoa os nossos pecados, não é o meu, é os nossos. Aí a gente ora e pede perdão pelos pecados, tudo bem? Então a gente já entrou no pátio. Aí daqui a pouco a gente entra no lugar santo. Qual é o lugar santo? O lugar santo é quando alguém está louvando, está adorando, aí atrai a presença de Deus. Aí esse lugar a gente já tem um encontro com o Senhor. É o lugar de quê? O lugar das ofertas. O lugar santo era o lugar das ofertas, do sacrifício, de imolar animais ali na época antiga. Para quê? Para que se houvesse um sacrifício a Deus, uma oferta. Você já ofertou aqui hoje, monetariamente? Você já ofertou a tua vida estando aqui? O teu tempo está sendo ofertado a Deus. Você já ofertou aqui o teu louvor, a tua adoração? Então nós entendemos, já entramos no pátio, já entramos no lugar santo. Mas existe um lugar que geralmente nós entramos poucas vezes em um ambiente de culto. Sabe por quê? Antigamente esse tempo era reservado para sacerdote. Era um lugar que só entrava quem podia, quem tinha autorização. Era o santo dos santos, lugar de falar direto com Deus, lugar de ficar cara a cara com a presença de Deus. Meus irmãos, e pensa num negócio que assusta, esse negócio chamado presença de Deus. Você já prestou atenção que tu tem coragem para fazer tanta coisa na tua vida, mas quando alguém fala assim, ó, seja cheio do Espírito Santo de Deus, parece que trava tudo na tua mente, no teu coração. É porque o convite não é para uma festa, o convite não é para ofertar, o convite não é para pedir perdão, o convite é: faça o mais importante aqui nessa noite, fica cara a cara com a presença de Deus, que tu vai ver se tu não vai ser tocado, não vai ser mudado, não vai ser totalmente transformado, se o céu não vai se manifestar na tua vida de forma que você não compreendeu e não viu antes. É esse o convite. Então esse entrar no esconderijo do Altíssimo é estar no lugar secreto, no santo dos santos. E eu acho interessante que o texto vai discorrendo e falando: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, debaixo da sombra do Onipotente, descansará. Alguém aqui, irmão, no dia de sol já entrou para uma sombra? Sim? Sim, né? Acho que todos nós, né? Sol quente, ainda mais no Nordeste, que o sol torra o juízo mesmo, deixa a gente chega, abre a porta para dar bom dia, ignorante, fecha a porta de novo, aquele solzão chega, parece uma labareda, né? A gente tem hora que não tem como, a gente olha, Jesus, cadê uma sombra? E quando a gente entra na sombra, vem aquele alívio, não vem? Aquele refrigério. Aí deixa eu perguntar para os irmãos: a sombra que a gente entra é de algo que está bem próximo ou é algo que está longe? Algo que está longe, não é? Tem como a gente entrar em sombra de algo que está longe? Não. Longe a gente vai correr para perto daquilo que tem sombra. Agora perto a gente entra debaixo da sombra. Então só entra na sombra do Onipotente quem está perto dele. Não adianta ficar longe de Deus e querer a sombra dele. Não adianta ficar longe de Deus e querer a proteção dele. Não adianta querer descanso longe de Deus. Não adianta querer alívio longe da sombra do Onipotente. O Onipotente está fazendo convite. Ei, está cansado? O sol da preocupação, dos problemas, das lutas diárias está queimando a tua cabeça? Entra para a sombra do Onipotente nessa noite. Entra para a sombra do Onipotente essa noite. É noite de entrar debaixo da sombra. O Onipotente está nesse lugar e Ele te convida. Dá mais um passo na direção. Dá mais um passo na direção. E quando você perceber que a presença está tocando em você, aí você vai conseguir entender: eu cheguei na sombra do Onipotente. É essa sombra que eu e você precisamos estar. Tem pessoas nos dias atuais que estão insensíveis ao toque do Senhor. Tem pessoas nos nossos dias que não sentem mais a presença de Deus e não querem reconhecer isso. Não querem entender que está ruim para ele, que está ruim para ela. Não querem mais entender: meu Deus, um culto como esse, olha o irmão do meu lado chorando, olha a irmã ali sapateando. Jesus, olha o que está acontecendo lá na frente. O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo não é com quem está sapateando, com quem está
dando lugar com quem está chorando, com quem está sentindo a presença, não. É algo pessoal, é algo entre você e Deus. Deus, eu não estou mais do jeito que eu era, Pai. Eu não estou mais sentindo o teu toque como eu sentia, Pai. Tinha dia que eu chegava na igreja, eu dobrava o joelho, a tua presença já me abraçava. Tinha dia que no hino da harpa eu já estava chorando. Tinha dia que não precisava nem a primeira oração profética acontecer, o céu já estava aberto e eu já estava tendo visões espirituais. Tinha dia que eu ia para o culto com alegria no coração tão grande que eu falava, eu vou porque Ele está lá, Ele está naquele ambiente, Ele está naquele ambiente. É noite de nós reconhecermos, eu preciso mais da presença do Espírito Santo de Deus. É noite de nós reconhecermos, eu preciso quebrar esse gelo entre o céu e a terra. Eu preciso quebrar esse céu de bronze. Eu preciso romper essa barreira que o meu adversário tem tentado colocar, para que eu não sinta o toque do Senhor chegando no ambiente, para que a água não corra diante de mim e eu, cheio de sede, fique olhando e falando, a água está passando. Eu preciso beber da água, mas eu estou sem força para fazer isso. Eu preciso dessa água cristalina que está passando aqui na igreja. Eu preciso dessa água que está jorrando nesse templo. Eu preciso dessa água da palavra que está sendo liberada sobre mim. Alguém necessita dessa água? Alguém reconhece aqui que a tua vida espiritual não está mais como foi um dia? Eu sou o único que reconheço isso, ou tem mais alguém que reconhece comigo? Alguém mais reconhece assim, eu preciso mais de Deus, eu preciso, tem mão levantada para reconhecer isso? Porque no momento que você levanta a tua mão, não para receber o carro, a chave, a casa, a bênção, a cura, mas você levanta a tua mão para falar assim, ó, eu preciso do Senhor. É possível que Ele te toque agora, é possível que Ele te toque agora, e eu não vou forçar a barra para isso acontecer. Quem sou eu para falar quando Ele estiver falando? Quem sou eu para me meter aonde Ele estiver tocando? Eu te convido nessa hora, é você e Ele. Sente o toque de Deus aí, sente, entra para debaixo da sombra do Onipotente, entra. Não fica parado na presença do Senhor, não fica indiferente na presença do Senhor, não fica com o rosto de paisagem assim, ó, não, procura onde Ele está. E deixa eu te dar um conselho, Ele está dentro de você, tá? Ele está aí dentro de você, Ele está aí dentro de você, Ele está aí dentro de você, Ele está aí dentro de você. Você consegue achar a presença dele aí? Você consegue achar a presença dele dentro de você? Pastor, eu não estou conseguindo não, isso é sinceridade. Peça a Ele, Senhor, me toca nessa noite, eu não posso sair daqui sem a tua presença, eu preciso habitar no esconderijo do Altíssimo, porque nessa sombra eu vou ter descanso, nessa sombra eu vou ter direcionamento da parte de Deus. O Senhor quer nos dar descanso através da sombra do Onipotente. Eu fico feliz com essa palavra, porque só fica na sombra quem está perto. O sol não pode te queimar perto dele, as lutas não podem te alcançar perto dele. E o que eu tenho mais visto esses dias, pais dos meus irmãos, são pessoas dando desculpa porque deixaram Jesus. As pessoas falando, pastor, eu deixei Jesus porque o cão, o cabeça rachada, a unha suja, o bafo de enxofre me tentou tanto que eu não consegui mais, pastor. Foi maior do que eu, foi pior do que o negócio, foi tão armado que eu tive que cair. Aí o texto bíblico vai falar em Colossenses 3:3, para quem está debaixo da sombra do Onipotente. A Bíblia vai falar assim, ó, vós estáis mortos, guardados em Jesus, que está guardado em Deus. Logo, o inimigo não pode botar a mão em quem está morto, o inimigo não pode matar quem está morto, o inimigo não pode colocar desejo em quem está morto, o inimigo não pode fazer alguém ser atraído se ele está morto. Isso aqui é para morto, não é para quem está vivo não. Quem está vivo vai pecar, quem está vivo vai cair, quem está vivo vai olhar, quem está vivo vai fofocar, quem está vivo vai ver defeito em tudo. Mas aqueles que estão mortos em Cristo, estão guardados nele, guardados em Deus. Eu duvido o demônio botar a mão em quem está guardado em Deus. Eu duvido o luta colocar a mão em quem está guardado em Deus.
Então, isso já não é mais desculpa, isso não é mais jeitinho, isso não é mais uma fórmula de nós falarmos: eu me desviei porque o inimigo foi mais forte do que eu. Aí alguém chegou para mim e falou assim: pastor, eu saí da presença do Senhor porque a adversidade foi tão grande e o baque foi tão grande no meu coração que eu me desviei, eu me afastei do Senhor. Por quê? Por causa da adversidade. Esse daí nunca teve escondido no esconderijo do Altíssimo. Sabe por quê? Salmos 27, versículo 5 está escrito assim, ó: porque no tempo da dificuldade Ele me esconderá debaixo das tuas asas. Não tem desculpa para falar que a adversidade te afastou de Jesus. No tempo da adversidade Ele te esconde no esconderijo do Altíssimo. No tempo da adversidade você tem um lugar para entrar. Que lugar é, pastor? Debaixo do esconderijo do Altíssimo. Mas a adversidade está tão grande, Ele é maior do que a adversidade, Ele é maior do que a luta, Ele é maior do que o problema, Ele é maior do que a afronta. O teu lugar não é olhando para a adversidade, mas é debaixo do esconderijo do Altíssimo. Pastor, o negócio não foi a adversidade não, é algo terrível, pastor, que está acontecendo nos dias de hoje. O que está acontecendo? Me conta, eu gostaria de saber. Eu vou contar, e o senhor vai concordar comigo. Não sei, conta aí para mim ver se é real esse negócio. Sabe o que está acontecendo? Intriga, é muita intriga. E não é só intriga não, sabe o que tem mais? Contenda de língua. Eles estão falando de mim, eles estão tramando contra mim. Foi por isso que tu desviou? Foi por isso que tu enfraqueceu? Foi. O senhor não me dá razão não? Não dou razão não. Sabe por quê? Porque o teu lugar não é na intriga, na fofoca e na contenda, é debaixo do esconderijo do Altíssimo. E Salmos 31, versículo 20 vai falar assim, ó: tu os esconderás no segredo da tua presença, o orgulho dos homens tu os manterás secretamente no pavilhão da contenda e das línguas guardará. O teu lugar para a fofoca não é conversando com o fofoqueiro, não é se queixando com A com B nas redes sociais. Quando fizerem fofoca ao teu respeito, corre para o esconderijo do Altíssimo. É lá o teu lugar, é lá o teu lugar, lá que você tem que estar guardado no Senhor. Alguém está entendendo essa palavra aqui nessa noite? Não tem desculpa, o esconderijo está te aguardando, não tem como correr disso. Sabe por quê? Porque Deus já armou um lugar para você estar guardado nele, e lá tem descanso, lá tem paz, lá tem resposta, lá tem segurança que você precisa. O versículo 2, o salmista vai declarar. O que é que ele falou no primeiro? Aquele. Quem é aquele? Amém? Tem alguém aí? Quem é aquele? Nós somos aquele. Você assume essa patente de aquele? Então nós somos aquele. No primeiro versículo ele nos dá o segredo todinho do restante. No segundo versículo, ele que se escondeu primeiro, antes da gente, ele vai falar algo. O que ele vai falar? Vai falar algo do Senhor. Porque ele grita assim, ó: direi do Senhor. Pronto. Fala de quem está no esconderijo do Altíssimo acerca de Deus. Talvez hoje, irmã Fabiana, seria: direi do Senhor, Ele não abriu a porta, Ele não me curou, Ele não fez meu marido voltar, minha esposa voltar, Ele não trabalhou, não me enriqueceu. Eu direi do Senhor, Ele me abandonou. Direi do Senhor, eu não acredito mais em Deus. Talvez a fala hoje seria essa, sim ou não? A gente tem ouvido isso por aí. Mas quem entra debaixo do esconderijo do Altíssimo, a fala é diferente. Primeira declaração dele: tem adversidade? Tem. Ô fulano, tu entrou no esconderijo do Altíssimo? Entrei. E como é que está a tua vida aqui na terra? Meu irmão, tem luta, tem adversidade, é seta voando de dia, é peste na escuridão, é mortandade que assola meu dia. E o que é isso? 1000 cai de um lado, 10.000 cai do outro. Rapaz, o que é isso? E o que mais? Tem leãozinho, tem uma serpente. Rapaz, então tá ruim pra tu, né? O que tu vai dizer desse Deus? Eu vou dizer algo do meu Deus. O que tu vai dizer? Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com as suas penas, debaixo das tuas asas eu estou seguro. A tua verdade é uma vez no céu. Eu não temo espanto noturno, eu não temo seta que voa de dia, eu não temo peixe que entra na escuridão, eu não temo a mortandade que assola o meu dia. Pode cair meu do lado, pode cair 10
precisa estar no esconderijo do Altíssimo, não está na terra. Não é a terra que manda no céu, ainda é o céu que manda na terra. Não é a autoridade da terra que dá a última palavra, é a autoridade do céu. Ele, quando abre a boca, ninguém pode revogar. Ele, quando declara algo ao teu respeito, eu duvido, Pombagira, Tranca-Rua, Pilantra, Apelito, Nego Velha, Nega Velha, eles não têm poder de botar a mão aonde está a mão do Altíssimo. Entra na sombra, entra. Está entrando na sombra do Onipotente. Então sinta a presença dele aumentando nesse lugar. Sinta a presença dele te tocando nessa hora. Pastor, como é que é esse negócio? Se preocupa não, meu filho. Só entra. Entra na sombra do Onipotente. A seta não vai te acertar. O terror do meio-dia não vai te alcançar. Tu está protegido pela sombra do Onipotente. Você pode ser boca profética para alguém que está do seu lado e falar assim, ó: tu está protegido, tu está guardado, ninguém pode te tocar. Agora pergunta para ele, olha na bolinha do olho e fala assim, ó: que preocupação é essa, Vaz? Fala. O Onipotente te guardou. Você crê nisso? Pergunta para ele, pergunta para ela. Aí agora vê se ele ou ela acreditou nessa pergunta que você fez. Se acreditou no que você falou, diga com olho de profeta, com boca de profeta, com boca, com tudo de profeta. Fala, olha agora dentro da bola do olho do irmão, fala assim, ó: eu creio. Crê. Então tu está guardado, você está guardado. Não se preocupa que você está guardado na sombra do Onipotente. Isso aqui é lindo. Sabe por quê? Eu já começo a partir para o final da mensagem. O versículo 3 vai falar assim, ó: ele te livrará do laço do passarinheiro. Oh meu Deus. Irmãos, de tanta proteção que a gente precisa, isso aqui me ressaltou a curiosidade. Por que ao invés dele falar, ele te livrará da morte? A morte é mais fácil, mais forte do que o laço, não é? O salmista podia cantar assim, ó: ele te livrará da fofoca. Ah, não, fofoca é terrível, né? Ninguém gosta de ficar no burburinho, né? O salmista podia falar assim, ó: ele te livrará da depressão, que é uma doença terrível que dá solto. Ele podia falar várias coisas aqui de livramento. Ele podia falar assim, ó: ele te livrará da pobreza. Ou glória. Eita glória, tem coisa linda, né? A gente vai ficar feliz, né? Mas ele fala assim, ó: ele te livrará do laço do passarinheiro. Laço do passarinheiro. E eu parei para pensar nisso aqui. E eu me coloquei no lugar de um passarinheiro. Eu não sei se alguém aqui já caçou passarinho. Alguém aqui já caçou passarinho? Ó, nosso irmão ali, ó. Mas passarinheiro tá repreendido. Tá, mas isso não. Ó, o laço do passarinheiro é algo mais ou menos que tem algumas conotações aqui para a gente partir para o fim. Por que ele falou laço do passarinheiro? Primeira coisa, primeiro livramento é do laço passarinheiro. Primeira colocação: o passarinheiro, ele só aprisiona quem está voando. Você já percebeu que o inimigo faz de tudo para parar o teu voo? Quando você está na presença de Deus da maneira que o Senhor te quer, parece que tudo dá errado. É o passarinheiro tentando te aprisionar. O passarinho foi feito para quê? Para ser livre, para voar. Ele vai aonde ele quer, do jeito que ele quer. Assim somos nós. Quem é nascido do Espírito é como o vento. Ele leva para onde quer e vai para onde quer e volta. É assim que somos nós somos livres no Senhor. É por isso que o salmista nos deixa o alerta: toma cuidado com o passarinheiro, que ele quer parar a tua jornada com Cristo, tá? Ele quer te mostrar tanta coisa que daqui a pouco a tua asa não vai ter mais efeito, tu vai estar aprisionado. E quando tu tentar voar, tu vai olhar para um lado e para o outro, tu já está na gaiola do passarinheiro. É por isso que o alerta aqui é para uma prisão. O nosso adversário, ele quer nos aprisionar. E sabe qual é a outra colocação de passarinheiro? Irmãos, tu já viu o passarinheiro, nosso vaso que caçava passarinho? Você já caçou esses pombos que não servem para nada? Já foi na praça pegar um pombinho? Por quê? Eles não servem? Passarinheiro só pega quem serve para alguma coisa. O passarinheiro só quer prender quem tem utilidade. Eu duvido o passarinho para ir para o meio do mato para ficar procurando
passarinho que não está fazendo nada, que não tem valor nenhum, eu duvido, ele quer o mais caro, ele quer o que tem comércio, ele quer aquele raro que poucas vezes aparece. Assim sou eu e você. Nós aparecemos pouco, mas o nosso Deus aparece muito na nossa vida. Nós aparecemos pouco, mas o nosso Deus é visto através da nossa existência. É por isso que o passarinheiro está falando: eu quero aquele que é raro, eu quero aquela que é rara. Foi batizado com o Espírito Santo, então é raro porque recebeu o poder de Deus. Eu vou parar, eu vou pegar a perna dela e vou amarrar, eu vou pegar a perna dele e vou amarrar, eu não vou deixar prosseguir com esse negócio, porque tu está desaparecendo da minha presença. Eu não estou mais vendo no barzinho, eu não estou vendo na biqueira, eu não estou vendo mais na prostituição, eu não estou vendo mais na fofoca, eu não estou vendo mais no lugar que eu estava acostumado a ver esses passarinhos. Eu vou parar eles porque eles voaram para outro lugar. Então não é mais passarinho comum, já é passarinho raro. O passarinheiro quer prender quem tem valor, e esse sou eu e você. Você tem valor para o Senhor, você tem um chamado pesando sobre as tuas costas, e Deus te esconde para que o passarinheiro não te pegue. Ele quer pegar quem tem valor. Passarinheiro não pega qualquer tipo de passarinho. Terceira colocação: o passarinheiro sabe a isca certa para cada tipo de pássaro. Nunca é a mesma isca. Não é isso, amado? Não é isso? Cada passarinho gosta de um negocinho. O passarinheiro, ele sabe que isca vai atrair aquele passarinho que é raro, que tem valor. É por isso que a tentação do irmão é diferente da minha. É por isso que alguém cai tão fácil em algo que eu não caí com facilidade. Mas eu tenho meu calcanhar de Aquiles. Eu tenho a minha fragilidade, que se eu não tomar cuidado, a isca me atrai e eu vou atrás. Tiago falando sobre isso, ele falou: o pecado é como uma gestação, que alguém olha, aí aquilo seduz, atrai, e uma vez concebido, não gera a morte. Sabe o que Tiago estava falando? Ele estava falando assim: não tem nada a ver com o demônio não, tá? A isca quem come somos nós, a isca quem pega somos nós. Não adianta cair e falar que foi o cão, não adianta cair e falar que foi o capeta. Não, a isca é uma atração do inimigo do passarinheiro para nós. O que é que eu faço, pastor? Foge da aparência do mal. Fugir da aparência do mal não é chegar perto da aparência do mal e ficar: eita, eu fazia isso aqui, eu dançava esse negocinho aqui antigamente. Vai ficar no forrozinho de novo, vai ficar no pagodinho de novo, vai ficar nas mesmas coisas de novo. Eita, olha, no meu tempo chega a dar uma alegria. E foge da aparência. Se você vê que está parecendo que é mal, o texto não fala para eu e você chegar perto e falar: meu irmão, é o mal, não. Se viu que parece que é o mal, você sai correndo, corre, porque o passarinheiro já está com o laço armado. Se tu não correr daquilo que te atrai, mais cedo ou mais tarde é possível que você caia no laço do passarinheiro. É por isso que o salmista vai falar: o passarinheiro não era outra coisa, o passarinheiro, porque o passarinheiro tem essas características. Ele sabe a isca certa, ele sabe o valor que os pássaros têm, ele quer aprisionar quem está voando, e depois de prender, alguns passarinhos até mortos são. Que o Senhor Jesus nos livre da morte do laço do passarinheiro. E eu quero finalizar minha fala aqui agora com um texto lindo que nós lemos aqui no Salmo 91. Nós não chegamos longe porque o tempo foi embora, mas chegamos no versículo 3. Alguém está entendendo a voz de Deus aqui nesse lugar? Então é hora de parar. Se alguém já entendeu, é hora de parar. Eu vou parar aqui no versículo 3. Olha o que o versículo 3 diz. O versículo 3 diz assim: certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Eu não vou discorrer acerca da peste perniciosa, mas o Salmo está falando: talvez Ele te livrará. Está escrito assim? É talvez? Pode ser que Ele te livre. Está escrito assim? Está escrito o quê? Certamente é uma dúvida? Certamente é certeza? Então Ele vai te livrar do laço do passarinheiro. Isso aqui é profético. Nós estamos em uma segunda-feira profética, e Deus te trouxe aqui nesse lugar para te dizer: o laço do passarinheiro não é para você cair, o laço do passarinheiro não é para você entrar, mas certamente
versículos 7 e 8 está escrito assim, ó: a nossa alma escapou como um pássaro fora do laço do passarinheiro. O laço quebrou e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu, que fez a terra. É Ele que te livra, é Ele que te livra. Você pode se colocar de pé nessa noite adorando ao Senhor. Você pode se colocar de pé nessa noite agradecendo, falando: obrigado, Senhor. O laço estava armado, mas o Senhor me livrou. O Senhor me livrou. O Senhor me livrou. O Senhor me livrou. Eu quero louvar ao Senhor nessa noite. E eu quero que você cante com força essa música e declare isso. Então, profético, eu entrego a minha oportunidade aqui no nome do Senhor Jesus. Mas isso aqui é profético. Eu estou sentindo o livramento de Deus aqui nessa casa. Tem pessoas que entraram aqui e o Senhor está livrando de morte, como já foi predito aqui. Tem pessoas que entraram aqui que por esses dias coisas terríveis aconteceriam, mas certamente o Senhor te livrou do mal. Certamente o Senhor te guardou. E o que é que eu faço agora, pastor? Entra debaixo da sombra do Onipotente. Você está pronto para isso? A pergunta não é nem você está pronto. A pergunta é: você quer entrar na sombra do Onipotente? Você quer entrar na sombra do Onipotente? Porque esse momento não é momento do pastor. Eu ministrei a palavra. Eu também vou entrar debaixo da sombra do Onipotente. Mas esse momento é entre você e Ele. Se você entendeu que os livramentos de Deus são para você, se você entendeu que Deus tem uma proteção para você que entra debaixo do esconderijo dele, é momento de você entrar debaixo da sombra do Onipotente. Se conecte com o céu nesse momento. Eu vou pedir ao Senhor algo aqui nesse lugar. Estamos em uma segunda-feira profética. Você pode levantar uma das suas mãos e, se possível, as duas. Eu vou fazer um pedido aos céus nesse momento. E se você se sentir à vontade para, depois desse pedido ser feito, você começar a se conectar com o que Deus vai fazer aqui nesse lugar. Não se constranja com A, com B, com um lado, com o outro. Pastor, é movimento. Quem sou eu para fazer movimento? Quem faz movimento é o Espírito Santo de Deus. A palavra dele é que gera movimento, porque a palavra dele é viva e eficaz. Eu vou simplesmente fazer um pedido, e eu tenho certeza que nesse pedido o céu vai atender, porque é debaixo de direcionamento do Senhor. Levanta a tua mão e eu vou pedir ao Senhor: Deus, aonde tem alguém aqui agora com a mão estendida, e essa pessoa é aquele que o Senhor vai livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, eu te peço, Espírito Santo de Deus, coloca uma brasa de fogo na mão desse crente agora, Senhor. Coloca uma brasa de fogo na mão desse crente agora, Deus. Coloca, Senhor, uma brasa de fogo na mão desse crente agora. Levanta a sua mão mais alto que você puder. Deus está abrindo um campo espiritual aqui. Alguém sentiu a mão pesada e abaixou. Isso é batalha espiritual, sabe por quê? Meus olhos abertos estão contemplando como se bolas de fogo viesse sobre a mão de crentes aqui agora. E você vai cantar nessa noite com essas mãos que estão estendidas. Você vai louvar ao Senhor, e nesse louvor o céu vai te tomar e vai te levar debaixo da sombra do Onipotente. Debaixo da sombra do Onipotente. Se você está sentindo a tua mão pegando fogo, que nem a minha está aqui, ó, já começa a pedir ao Senhor: aumenta, Jesus. Eu quero mais fogo na minha mão, Deus. Eu quero mais fogo na minha mão, Pai. Eu quero que o Senhor toque na minha vida diferente, Pai. E sabe qual é o meu pedido nessa noite? É que Ele comece a te usar agora, para, junto com esse irmão que está do teu lado, você entrar na sombra do Onipotente. Você pode pegar essa mão aí que tem poder de Deus e unção, e colocar essa mão sobre a mão de alguém. Você pode pegar essa mão que está aí e colocar sobre a mão de alguém. E na medida que você pegar na mão de alguém, olhe para essa pessoa aí. Olha, Deus vai abrir visões espirituais aqui agora. Deus vai abrir visões espirituais aqui agora. Eu não vou contar 1, 2, 3, não. É porque isso não serve de muita coisa, não. Só organiza. Mas eu vou deixar você ser boca profética de Deus para a vida de alguém agora. Não fica tímido não, crente. Pega na mão de alguém, olha para ele, olha para ela, e profetiza algo da parte do céu aqui nesse lugar. Declara: você está protegido.
Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do teu lado, direita, esquerda, eu serei protegido. Se eu for fiel, eu vou ver o céu. Ele me ama.